O véu entre os mundos se abre no Arquivo Cast. Com a sabedoria de Daniel Lopes do Flow Podcast, desvendamos os mistérios da incorporação, indo além do senso comum. Prepare-se para entender o que realmente acontece. O troço é e não é. Tu já viu... bom, a gente tá falando bastante aqui de coisas que podem ser física quântica, passar pela parede, essas paradas, mas a gente também falou do cara que tocava nas bilhas aqui e ele incorporava Aí uma chamava parada. o cara lá. Tu já viu uma galera assim incorporada? Já, várias vezes. Isso aí é comum pra qualquer um. Como é que tu sabe que tá de fato incorporado e não é um cara ali apenas num transe ou num estado mental? Então, muitas vezes né? Tem outras que não são, né? Teve uma conhecida minha que ela ficou possuída. E geralmente quando a pessoa incorpora, ela não lembra. Vamos supor que o cara ficou 10 minutos incorporado. Esses 10 minutos pra ele não existiu. É igual um cara quando é nocauteado. Não sei se você já viu, às vezes, o cara é nocauteado e ele não se ligou que ele foi nocauteado. Ele quer brigar ainda. Aí o juiz fala, não, tu foi nocauteado mesmo. Já acabou. Ele, não. Porque dá um blackout no cara. Ele não... Fica um missing time, né? Um tempo perdido. Desliga mesmo. Então, uma conhecida minha, eu conversando com ela, né? Eu acompanhava ela espiritualmente. Ela falou que ela ficou possuída. E aí o cara falou... Você tá possuída mesmo ou você tá de palhaçada com a minha cara? Ela falou, aí ela respondeu, o cara contando pra ela que ela apagou. Ela tava possuída mesmo. Ela falou, não, essa é bobeira dela, ela brinca com essas coisas. Aí o cara, pô, tá falando em terceira pessoa? Entendeu? Aí eu pensei, demônio burro, né? Em vez de falar, eu não tô possuída, só pode ser bobeira um demônio. dela. Isso é bobeira dela. Não, mas ela tava mesmo porque mudava a voz, falava coisa que ninguém sabia, era coisa de poltergeist mesmo, assim, exorcista. Mas assim, cara, aquelas histórias que eu conto, né? Deixa eu pensar uma história que eu não contei aqui ainda. Não, mas me fala, peraí, antes de tu pensar nessa história aí, se uma pessoa está... Se vem um espírito e... sei lá, é sempre um demônio? Cara, é como se os anjos não tivessem autorização pra fazer isso, entendeu? É só a galera que desrespeita a regra. Então a gente tem anjo e demônio apenas. Tipo, se eu morrer, eu não posso, como Igor, incorporar em alguém. Assim, do ponto de vista mesmo da tua religião. No cristianismo tradicional, não. Porque a Bíblia fala que o morto não volta para sua casa. A Bíblia fala em favor dos vivos, consultar-se-ão os mortos. Na parábola do rico e do Lázaro, o rico tenta voltar à vida, não consegue. Ele pede para alguém mandar um aviso para a família dele para ser correto, para não ir para o inferno. Eles falam que não é possível. Então, parece que na Bíblia, é claro que existem várias outras interpretações, como o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, mas na minha leitura pela Bíblia, essa comunicação é impossível. O que a gente entende a partir da Bíblia é que espíritos se passam por pessoas para enganar as pessoas, né? Se passa pela vovozinha, se passa pelo teu tio. E é claro que Allan Kardec, nos livros O que é o Espiritismo, ele vai falar que um espírito pode se passar por outra pessoa, pode fingir uma identidade, né? Aí fica um negócio meio difícil, porque você não sabe com quem que você está conversando. Às vezes o cara fala com a mesma voz, que o seu avô sabe tudo que o seu avô fez, mas não é ele. É alguém que está se passando por ele. Aí você fala, pô, então o mundo espiritual é a lógica do Sérgio Malandro, né? Que é pegadinha do malandro. Tudo é pegadinha. Você viu que eu não sei, né? Eu falar, meu irmão, não tem como pegar a impressão digital, a biometria do cara. Né? Vovô, bota a biometria aí. Não tem. Então fica uma pegadinha. Pra gente é sempre um espírito, né? Pode ser um espírito do bem, do mal, mas geralmente, na nossa concepção, o do bem, ele não tem essa autorização. Na verdade, cara, existe uma teoria muito louca que eu acho que faz um sentido, que é o seguinte: demônio é anjo caído, anjo que não quis trabalhar mais para Deus. Anjo não consegue entrar nas pessoas, porque senão explode, não cabe. É impossível, porque a pessoa tem uma alma, o anjo também, então não... Quem que entra, então? Aí tem uma teoria loucaça, que é a seguinte: a Bíblia diz que quando veio o dilúvio, na época do dilúvio tinha gigantes. Esses gigantes eram fruto de uma engenharia genética que os anjos caídos fizeram. Então, qual é o conceito? Isso está num livro, esse livro só tem em inglês, chamado The Genesis Six Conspiracy. Eu não me lembro o nome do autor, que é um livro legal pra caramba, interessante. Só maluquice, só curupira pra baixo. Tá. Mas a história é legal, independente se é verdade ou não. Ele diz que os anjos caídos queriam transferir o seu reino pro mundo físico. Para isso, eles precisavam de um corpo físico. Então, eles pegaram espermatozoide, óvulo, e inseminaram as mulheres. Isso são os espíritos chamados súcubos e íncubos.
sei se a galera já ouviu falar nisso. O súcubo, ele suga e o íncubo insemina. O súcubo é um espírito que se passa por uma mulher, é como se o cara estivesse sonhando que está tendo a relação e acaba ejaculando. E aí, ejaculando, eles pegam o espermatozoide e depois inseminam uma mulher usando esse íncubus, né? Isso chama os ritos de fertilização e tal. E todas as religiões antigas se baseavam nisso, né? Em rito de fertilização. A maneira mais simples é o cara pegava a esposa e falava: "Aí, mulher, vamos fazer um bate-papo aqui para trazer uma colheita mais próspera." O cara levava a mulher pro terreno e passava o cerol nela ali, achando que aquilo ali estava abençoando a colheita. Esse é o mais simples. Os outros são as festas em honra ao deus Baco, né? Que é o deus do vinho. As bacanalhas, né? Eram festas de cultos de fertilização. E aí eles acreditavam que os espíritos conseguiam tirar um espermatozoide e engravidar uma mulher. E dessa nasciam os semideuses da mitologia grega, né? Os heróis. Então, esses caras, assim, Aquiles, teriam sido concebidos assim, através de um rito de fertilização onde um espermatozoide alterado foi inseminado numa mulher. Então, o que os anjos teriam feito, os anjos caídos? Eles fizeram isso, criaram corpos gigantes, e eles se transferiram para dentro desses corpos. Só que quando eles se transferem para dentro desse corpo, o anjo tem um corpo espiritual, essa é a ideia, então ele abandonou o seu corpo e ele passou a morar dentro desse ser. Só que aí Deus falou: vocês estão bagunçando a minha brincadeira toda aqui, alterando geral, quer saber? Vou mandar um dilúvio. Aí matou todo mundo. Só que esse anjo que se transferiu para um corpo gigante, quando ele morre, ele ficou sem corpo mesmo. Então ele é outra categoria. Seria o que a Bíblia chama de espíritos imundos, que é o espírito que ele conseguiu estar num corpo e ele sentiu prazer, ele teve relação, ele fumou, ele usou entorpecente, ele bebeu. Então ele está sempre querendo voltar para dentro de um corpo para voltar a sentir essas paradas, né? Aí é lógico que no espiritismo vai chamar isso de um espírito obsessor e tal. Tem que ser doutrinado, você tem que falar: não faz essas paradas não, procura um caminho do bem que você vai se dar melhor. Então, respondendo a tua pergunta, para essa galera loucaça, quem entra nos seres humanos é esse pessoal que perdeu o corpo. O anjo nem consegue entrar. O anjo ele faria uma semi-canalização, que eles falam. Ele pilota o cara à distância. Mas então, controle remoto. Então, vamos lá. Se pela doutrina cristã eu morri, eu não posso voltar, não posso nem me comunicar. Tem controvérsia. Tem linhas que não creem nisso. Estou falando a que eu creio, uma linha. Tá. Então, na linha que você crê, a princípio, o número de espíritos que incorporariam nas pessoas é finito e ilimitado. É fixo, é fixo. Entendi. Tem um número X, mas muito mais, acho que muito mais que seres humanos que tem, né? Porque é uma galera, é muita gente, né, meu irmão? Deve ser gente pra caramba, não sei. Não sei. Mas é claro que nos 8 bilhões de pessoas no mundo não estão incorporadas, eu acho, né? É verdade. Não é uma coisa que é 24 horas, né? É um grupo menor, né? É menos gente mesmo, de fato. Tem mais. E uma vez eu conversei com um cara, e assim, eu ainda não esqueci não, a gente ia falar do aspecto espiritual do que tá acontecendo. Na verdade, eu tava contando o molequinho falando que atravessou a parede pra ajudar a menina. Eu parei nesse ponto e eu tô com isso aqui guardado na gaveta. Então vai, depois não, eu volto. Pô, tava maneiro pra caramba. Tá. Se quiser, a gente deixa o moleque pra lá. Fala: moleque, ó, mês que vem a gente... Então lembra do moleque aí que eu vou. Tá guardado no bolsinho aqui. Uma vez eu conversei com o Daniel Mastral, que infelizmente faleceu. Sim. Inclusive, as condições da morte dele, assim, são meio... Eu até hoje não sei direito o que aconteceu. Coisa de filme também, né? Mas é doido que, assim, não é esse o ponto, mas... Cara, todo mundo da família do cara morreu, né? Isso é maluquice, né? Ele perdeu o filho, a esposa e agora ele. né? Foi tudo, assim. Vida triste, né? E ele falava lá que os satanistas estavam correndo atrás dele e, no fim das contas, foi embora toda a linhagem. É meio doido isso aí. Apesar de que ele deixou um filho. Deixou? Deixou, com a outra esposa. Tá, então eu não sabia disso, então deixou. ainda tem. E ele tava me contando sobre algumas experiências que ele teria tido lá, de invocar demônio e tudo mais. E ele falando como era o demônio. Sim, e ele aspectos físicos. Isso, aspectos Detalhe, físicos. né? E ele falando também de como existem demônios que dominam regiões no mundo. Isso, eu creio piamente nisso, porque tá na Bíblia também. É assim também? É como se é uma divisão parecida com a nossa. A gente tem a nação, a gente tem o estado, a gente tem o município e a gente tem o bairro, que é a subprefeitura, né? É assim, cara. Aí, quanto mais você sobe nesse desenvolvimento espiritual, você tem um poder mais abrangente geográfico. Por quê? Se o cara é nível 1, o espírito com quem você se relaciona,
ele só tem atuação no bairro, meu irmão. Você consegue só soltar um Paranauê no cara do bairro. Se você vai subindo, aí você tem uma abrangência municipal. Daqui a pouco você tem no estado, daqui a pouco você tem na nação, daqui a pouco você tem no continente, daqui a pouco é no planeta. Você fala assim, ó, eu quero que o cara lá no Japão fique com hemorroida. Aí um cara passa, ó, o maluco que é nosso chapa, que é alto nível, pediu pra você jogar hemorroida no cara. Aí chega a comunicação lá, o cara começa a sentir uma coisa estranha no brioco. Tem que começar a usar almofada. Caralho, que merda, hein? Ô, manda um bagulho. Pô, outra parada, né? Porra, hemorroida é sacanagem, pô. Tá lá no Japão com a... Pô, então nesse Coitado. sentido, então, a gente poderia... Mas aí a gente vai pular o garoto. Vamos então falar do garoto lá daqui, atravessou a parede. Então, cara, Porque nesse eu tava sentido... falando das habilidades que ele falou que tem, né? Assim, coisa que a gente sabe, que é prova. O maluco tem as vértebras tudo quebrada no pescoço. Ele não apenas anda, o cara faz deadlift de pegar 300 quilos e ficar tranquilo. Ele falou, meu irmão, não era pra eu estar andando, meu, só tô aqui. Aí você vê uma parada dessa e fala, cara, Doutor Estranho. Lembra do filme Doutor Estranho? Que ele quebrou a mão toda lá, e aí ele descobriu que tinha um cara que tinha quebrado a coluna e se recuperou. Aí ele vai até o cara no jogo de basquete, meu irmão, como é que tu conseguiu? Aí, meu irmão, vou te contar um segredo, tem um lugarzinho lá no Tibete lá, que os caras soltam um manto lá do mistério que resolve. Ele falou, minha coluna é toda destruída, não era pra andar não, mas eu ando. Eu falo, meu irmão, escuta as paradas como se fosse verdade, né? Daqui a pouco tá nos filmes, né? Muita loucura isso. E esse... Vamos lá, ele atravessava a parede, ele matava a cabra com um olhar. Esse não, acho que ele nunca falou isso. Esse é o outro grupo. Cara, no livro do John Ronson, que é Os Homens que Encaravam Cabras, ele conta a história, porque... O livro é de um cara que é ateu e não acredita em nada disso. Mas ele fez uma pesquisa e ele falou, ó, vi algumas coisas estranhas. Ele descobriu o cara que ensinou o pessoal do exército a matar a cabra olhando pra cabra. A explicação do cara, meu, é uma parada loucaça. O cara diz que ele faz a meditação, aí ele sai do corpo, aí ele vai subindo pro céu, aí ele passa por Miguel, os anjos, e ele chega até o trono de Deus. Aí Deus está sentado no trono, ele deita no colo de Deus e Deus entrega uma espada para ele. Nossa, que Aí viagem. ele, pô, é assim, provavelmente é mentira, mas é maneiro pra caramba, né? Você imagina um filme assim, maneiraço. Aí ele deitado, aí Deus fala, toma a espada, ele pega a espada, ele desce igual um cometa, e o alvo é o coração da cabra. Ele, aí desce o cometa, o coração da cabra. Pô, o cara falou que o general Stubblebine falou que a galera fazia isso. Então, aí o cara fez a entrevista com esse maluco. O cara mostrou pra ele num camundongo. Ele ficou olhando pro camundongo, Pss. Aí ele falou, caraca, ele matou o camundongo. Só que aí depois o camundongo voltou. Aí ele falou, não, só deu um nocautezinho. Viagem. Aí os caras, um monte de louco aí na rua achando que é louco, né? Você não sabe o que quer ser louco, meu irmão. Os caras que são bem mais Anda com esses caras aí que dá nocaute de camundongo, meu irmão. Que aí tu vai ver. Só olhando. Essa explanação te ajudou a entender melhor? Compartilhe esse conhecimento. O Arquivo Cast traz luz a temas complexos. Inscreva-se para mais aprendizado e reflexão. Até o próximo vídeo. Tchau!